Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, de 11 a 19. O tema do sermão de hoje é a sua fé lhe faz bem? E diz o texto da palavra de Deus: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai, nós te louvamos porque a tua palavra é poderosa, ela é vida e é suficientemente eficaz para transformar a vida de todo aquele que nela crê. Nós pedimos a Deus que tu possas, através do teu Espírito, nos ajudar e iluminar a vida e a mente daquele que nos ouve nesse momento. Fica conosco e nos ajuda em nome de Jesus. Amém. A sua fé é o tipo de fé que lhe faz bem? O que vemos aqui no início do texto é que Cristo continuava em algum lugar entre a Galileia e a Samaria, numa aldeia desconhecida, e a sua viagem para Jerusalém seguia, ela continuava, onde Jesus caminhava para ser ali crucificado. A informação de qual seria a aldeia e o lugar preciso onde esse episódio se passa é de pouca importância diante do próprio episódio. Existem nessa história alguns pontos importantes. O primeiro é que o leproso era uma pessoa que vivia à margem da sociedade. Ele era cerimonialmente impuro, era impedido de entrar no templo, não podia conviver com a família, sua única companhia era a de outros leprosos. Quando era necessário haver uma comunicação com outras pessoas, ela se dava à distância, aos gritos. Por isso que a comunicação dos 10 leprosos com Cristo se dá dessa forma, se dá aos berros, à distância. Segundo, quando um leproso alcança a cura, era preciso que um sacerdote o examinasse profundamente para que sua cura fosse verificada e validada e, consequentemente, retomar os direitos de convívio em sociedade e de participar dos cultos do templo e de poder conviver com a família novamente e que tudo que ele havia perdido fosse restituído àquele que tivera lepra. A terceira coisa é que a lepra, dentro do contexto bíblico, ela está sempre associada ao pecado. Assim como a lepra consome a pele humana, os órgãos, alimentando-se da carne humana, o pecado corrói a alma, alimentando-se de ambos, do corpo e da alma do homem também. Em que você tem colocado a sua fé, afinal de contas? Ela está baseada em que ou em quem? Será que você não tem encarado Cristo como uma espécie de amuleto? Algo que deve ser adorado e louvado apenas quando algo de bom lhe acontece? Será que você não tem defendido ou oferecido a teologia que oferece ações de graças quando apenas algo foi alcançado e essa ação de graça é dada em troca, como se estivesse ali numa transação comercial? É muito comum
nós encontrarmos pessoas que pensam da seguinte forma: o meu pecado não é imperdoável, não há de que eu me converter, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu sou um homem honesto, eu não tenho de que me arrepender. Afinal de contas, Deus é um Deus bom, Ele é bonzinho, Ele é amor, Ele há de me amar, Ele há de me levar e há de me perdoar para o céu, Ele há de me perdoar os pecados e me levar aos céus. Esse tipo de pensamento, ele é estranho, pois nos passa a ideia de que é preciso estar o mais próximo possível da morte para que se tenha esperança de vida. Eu vou explicar. Muitos acham que quando estão ali nos últimos momentos da vida é que você pode arrepender-se e querer buscar a Deus. Muitos deixam pensar nas coisas de Deus quando estiverem mais velhos. Mas o grande detalhe é que nós não temos a data marcada, nós não sabemos, melhor dizendo, a data marcada da nossa morte. E ela vem. Quando e como nós não sabemos. Por isso que nós devemos estar sempre prontos e preparados. Se você é daqueles que diz: eu não me converti ainda porque não senti nada, eu pergunto a você hoje, nessa noite: você confia mais nos seus sentimentos, mas não pode confiar no Salvador determinado por Deus? Você confia mais naquilo que você sente do que naquele que Deus, o próprio Deus, enviou para morrer numa cruz do Calvário, para que você pudesse ter vida e vida em abundância, e você tenta condicionar a fé neste Filho de Deus, aquilo que você sente? Não há nenhum arrepio, não há nenhum choro ou emoção que seja mais transformador do que a mudança de mente que o Espírito Santo de Deus gera em nós. Eu sempre cito como ilustração uma pessoa que conheci, que ao ser levada para a nossa igreja, a igreja que eu congregava na época, e após a mensagem eu perguntei: e aí, o que foi que você achou do culto? Você gostou? Você se sentiu bem? Ela simplesmente vira para mim e responde, essa pessoa: não, eu não gostei. Mas por que você não gostou? Aí ela me responde: não, porque eu não senti nada. E aí eu fiquei: meu Deus do céu, como é que uma pessoa tenta medir a eficácia de um culto por aquilo que ela sente? E aí eu fiquei pensando. E aí a pergunta permanece: a sua fé lhe faz bem? E nós vemos no texto que a miséria gosta de companhia. Estes homens viviam numa comunidade. Tudo que tinham em comum era a lepra e a companhia um dos outros. Não havia nada que os diferenciasse. Todos eram iguais. Até mesmo os 9 judeus aceitaram o convívio do samaritano sem problemas nenhum. E para quem conhece um pouco da Bíblia, sabe que judeus e samaritanos, eles não se davam bem. Porém, a lepra nivela todos por igual. E a convivência com o samaritano era suportada de uma maneira natural, vamos assim dizer, pelos 9 judeus. Eles conviviam muito bem entre si. O mundo deles era muito distante da realidade da sociedade. Essa distância não foi suficiente, porém, para impedir a sua voz. Eles gritaram em direção a Cristo: Jesus, mestre, tem piedade de nós. A atitude de Cristo, meus irmãos, para com estes homens é surpreendente. Jesus não os toca e nem lhes diz: sejam purificados. Ele simplesmente olha para aqueles homens à distância e diz que fossem e se mostrassem aos sacerdotes. Esse ato de Cristo, além de mostrar o seu respeito à lei cerimonial, enquanto ela existisse, ele vai também provar a fé dos 10 leprosos. Quando Jesus diz: vá e apresente-se ao sacerdote, ele quer saber exatamente a fé que esses homens têm. Porque eles precisavam, para isso,
romper com alguns paradigmas. Eles ainda estavam leprosos. E como é que eles iriam, primeiro, romper a lei que era obrigado a manter distância dos outros por serem leprosos? Segundo, como é que eles vão se apresentar diante do sacerdote se a lepra ainda está ali, corroendo e comendo as suas peles? Como disse no início, apenas um homem curado de lepra poderia se apresentar ao sacerdote. E eles continuavam ali, leprosos, totalmente consumidos pela doença, como um pedaço de ferro é consumido pela ferrugem. Note em quantos aspectos esses homens eram semelhantes e parecidos. Primeiro, todos tinham lepra. Segundo, todos estavam decididos a fazer algo a respeito dessa doença. Terceiro, todos tinham ouvido falar de Jesus e criam que ele poderia curá-lo, ou, na melhor das hipóteses, ter misericórdia deles. Quarto, todos apelam para Jesus e reconhecem-no como mestre. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Todos obedecem a Jesus e vão à procura dos sacerdotes. E sexto, todos são curados. Mas as semelhanças, elas acabam aí. Observe a graça triunfante de Cristo. Apenas um amigo só, apenas um decidiu retornar, decidiu voltar. Que sensação maravilhosa deve ter sentido aqueles 10 homens ao sentirem dentro de si a reconstrução de suas carnes, de seus nervos, de sua pele. A fé deles foi reconhecida, a sua oração feita aos gritos desesperados e distante de Cristo foi prontamente atendida. Os outros 9 continuaram sua caminhada até o sacerdote de maneira calma. Nunca mais ouvimos falar do seu retorno. Estes homens saem da narrativa bíblica e somem definitivamente da presença de Cristo e da história. Eles obtiveram a bênção, saíram caminhando, e esse é o fim da história deles. E eu pergunto, e ainda insisto na pergunta a você: a sua fé, ela lhe faz bem? Como disse, a desgraça junta companheiros estranhos. Os 9 judeus leprosos os favoreceram muito mais a lei e continuaram a marcha ao templo para se apresentarem ao sacerdote. E foi justamente o samaritano, marginalizado pelos judeus, que retornou antes de chegar ao sacerdote. Ele retorna para se apresentar àquele que era o sumo sacerdote. Ele reconheceu em Cristo não mais um mestre, mas reconheceu em Cristo o Salvador. Ele retornou, prostrou-se aos seus pés e começou a glorificar a Deus, diz o texto. Como nós aprendemos com isso algumas outras verdades. A primeira, o número de pessoas que recebem bênçãos é maior do que o número de pessoas que retornam para dar louvor por eles. 9 curados e apenas um louva a Jesus. Segundo, o número dos que oram é maior do que o número dos que louvam. Todos oraram, diz o verso 13. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Todos clamaram, mas apenas um retorna para prestar culto e louvar a Jesus. Terceiro, o número de pessoas que obedecem aos rituais religiosos é sempre maior do que o número de pessoas que louvam. 9 prosseguiram a sua marcha na direção do templo para se mostrar ao sacerdote, para cumprir a lei cerimonial, mas apenas um retorna para louvar a Jesus e deixar para fazer o ritual depois. 4. O número dos que têm fé é maior dos que o que louvam a Jesus. Os 10 homens creram, mas somente um louvou ao Senhor. A fé dos 9 dizia respeito apenas à lepra. O segundo, a sua fé foi mais profunda, ela fez mais efeito, a sua fé foi segundo aquilo que lhe foi feito.
Não deixa de ser uma fé admirável, a fé dos 9, mas nenhum desses retornou para louvar a Cristo, porque eles haviam recebido misericórdia de Jesus. A fé deles era real, mas não acreditavam ou não acreditaram na divindade de Cristo, nem creram para a vida eterna. A fé deles foi suficiente para a cura e serviu-lhes apenas como um amuleto. Lhes trouxe sorte. Eles tiveram sorte, como diz o ditado aí, estiveram na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Esse é o tipo de fé que eles tinham e tiveram. E muitos hoje abarrotam os bancos das igrejas com essa expectativa de um dia eu vou estar no canto certo, na campanha correta, com o pastor certo, na mensagem certa, e a minha bênção vai chegar. Muitos pensam e as pessoas prosseguem iludidas, correndo atrás de sacerdotes e esquecem de prostrar-se aos pés do sumo sacerdote, daquele que é verdadeiramente Deus. E que tipo de fé você tem? A sua fé é a fé que lhe faz bem? É o tipo de fé que busca obter benefícios da parte de Cristo e não tem nenhum interesse em servi-lo e entregar-lhe a vida? O leproso agradecido retornou e antes de chegar ao templo dobrou-se aos pés daquele que o havia curado. Ele reconheceu com louvor o milagre e prostrou-se em adoração, reconhecendo o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Lucas apresenta ou acrescenta com uma ênfase marcante quando Jesus diz quando Lucas diz este era samaritano. Era como se ele dissesse: imagine logo um samaritano, um homem pertencente a uma raça odiada por judeus. A maneira como a história se encontra registrada na Bíblia, meus irmãos, nos faz entender e acreditar que é possível que os homens estivessem ainda bem próximos de Cristo quando a cura lhes alcançou. Deve ter havido uma discussão entre eles. Discussão que eu falo no sentido de diálogo, de conversa entre eles, um debate entre eles. E acho pouco provável que o samaritano simplesmente tenha virado as costas e deixado ir aqueles homens cuja companhia tiveram por toda uma vida de doença. É muito provável que eles, como eram amigos na desgraça, é muito provável que esse samaritano tenha tentado convencer os outros 9 a voltar para agradecer a Jesus Cristo, mas não, eles não quiseram. A lei era mais importante, a religião era mais importante. Eles já passaram tempos demais no leprosário e não viam a hora de retomar as suas vidas, os seus negócios, as suas famílias. Não viam a hora de poder apresentar-se diante do sacerdote e retomar a sua participação na sinagoga e no templo. Quebrar a tradição e a lei religiosa não iria lhe trazer sorte. Este não era o momento para a rebeldia, esse não era o momento para tentar mudar as regras. Eles precisavam ir até o sacerdote e testificar a sua purificação. Eles haviam tido sorte. E Cristo recebe a oferenda de um coração grato e de lábios agradecidos. Ele cura aquele homem da lepra do corpo, mas ele também faz isso com os outros 9. Porém, aquele homem, ele é curado de algo muito mais danoso. Aquele homem alcança a cura da religiosidade do seu coração e da lepra da alma, que é o pecado. E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te faz bem, ela te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te faz bem, ela te salvou. E quantas vezes agradecemos a Deus pelas bênçãos de uma forma religiosa apenas. Este leproso agradecido nos ensina algumas outras coisas. Primeiro, ele
teve prontidão em agradecer. Ele volta imediatamente. Será que nós temos urgência em agradecer da mesma forma que temos urgência em pedir? Será que nós somos tão hábeis na gratidão quanto somos no clamor? Segundo, esse homem nos ensina a espiritualidade dele. Ao deixar em segundo plano a ordem de ir até o sacerdote, ele deu preferência à adoração sincera àquele que o havia curado. Ele fez isso publicamente, sem medo de lei, acima da sua religiosidade. Ele preferiu prostrar-se aos pés de um grande sumo sacerdote do que cair de joelhos diante de um homem sacerdote, ou de um sacerdote menor. Terceira coisa que ele nos ensina é que, além de ser rápido em agradecer, além de fazer isso com espírito ou com uma espiritualidade sincera, esse homem faz isso de uma forma intensa. Ele voltou dando louvores a Deus em alta voz, tal como em alta voz havia clamado: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E esse homem volta gritando louvores, dando glórias a Deus, ainda para que todos o escutem. A sua voz, que estava embargada pela doença, estava agora restaurada, e ele não podia demonstrar a sua alegria com um sussurro. Este homem, com gritos de louvores, exalta a Cristo. E você, meus irmãos, também sente-se motivado para fazer o mesmo? Você se sente alegre o suficiente para poder gritar para que todo mundo ouça que você tem sido abençoado por Deus? A sua fé, ela lhe faz bem. Não é difícil imaginar um diálogo entre os outros 9 a caminho do templo, quando o samaritano decide ir embora. Talvez eles olhem uns para os outros na sua caminhada em direção ao santuário e digam assim: samaritanos não são mesmo confiáveis. Bastou alcançar a cura que o estrangeiro rejeitou reconhecer as leis de Israel, recusou ir até o templo de Jerusalém. Graças te damos, ó Senhor, porque nós não nascemos ou porque nós não somos samaritanos. E depois de tudo aquilo que nós expomos hoje, apenas uma pergunta ainda me resta fazer para você nessa noite. A sua fé é uma fé que lhe faz bem? Se sim, faça como aquele homem, retorne e caia diante do Senhor, reconhecendo-o como seu Salvador. Faça isso agora mesmo, nesse momento, aonde você estiver. Curve a sua cabeça e reconheça Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ouça a voz do Espírito que fala ao seu coração. Não tenha medo ou vergonha, despreze a sua religião e se lance aos pés de Cristo. Deixe que Ele cure a sua alma da lepra do pecado. Seja você essa pessoa que vai prostrar-se aos pés de Cristo e vai ter a certeza que verdadeiramente a sua fé lhe faz bem. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua família, que Deus possa abençoar a tua casa, em nome de Jesus. Amém.